E a despeito dessa convicção, desse grande projeto que Deus tem para a sua igreja, eu quero hoje falar sobre desafios e posicionamentos. Quero usar como texto base o que está escrito na carta, ou melhor, no livro do profeta Ageu, capítulo 2, primeiramente o versículo 3, e depois o versículo 9. Ageu 2, 3 e depois o 9. Texto muito conhecido. Aleluia. Diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? A glória, diz o versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esses versos mostram que Deus tem planos para o seu povo, e por que não dizer, vale dizer também para a sua igreja, nós somos povo de Deus. A despeito de todas as circunstâncias difíceis que podem se apresentar, nós sabemos que sempre Deus tem um projeto melhor, Deus sempre tem algo diferente, algo novo para fazer no meio da igreja. Mas para que esse grande projeto venha a acontecer, a igreja precisa se posicionar corretamente diante do mundo em relação aos seus valores e seus princípios. Os ataques maiores são contra os nossos valores e contra os nossos princípios. Nossos valores que estão baseados na Bíblia Sagrada. Os nossos princípios que estão baseados na palavra de Deus. Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, disse a seguinte frase: a igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. A igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. O texto ali, a circunstância do que Ageu estava profetizando, está registrado lá no livro de Esdras, no seu começo, quando Esdras, com o povo, veio para a restauração de Jerusalém, e ele começou ali, primeiro lançou as bases do altar, o povo se alegrou muito, e depois lançaram as bases do templo, para a restauração do segundo templo. O templo de Salomão havia sido destruído, e agora um novo templo seria construído naquele lugar. E aí diz aqui o versículo 2, e você poderá ler melhor depois, lendo o livro de Esdras, diz que o povo se alegrou muitíssimo quando as bases do templo foram lançadas, mas aqueles mais antigos, que tinham visto a primeira casa na sua glória, na sua grandeza, eles choravam em alta voz, diz a palavra, porque eles viam que esta nova casa que estava para ser erguida, não poderia em nada ser semelhante àquela. Eles não viam a nova casa construída, eles olharam os fundamentos, mas perceberam que esses fundamentos não suportariam uma edificação tão majestosa, tão grande, tão bela, quanto aquela que havia sido erguida por Salomão. Não são muitos, amados, os que estão chorando hoje, que estão se lamentando hoje, como choraram os sacerdotes, os levitas, os chefes dos pais, que tinham vivido aquela experiência da primeira casa, como o pastor mencionou, a glória de Deus encheu aquele lugar,
de maneira que os sacerdotes não podiam ficar de pé, não se podia nem entrar no templo, tamanha era a grandeza da glória de Deus. Então, quem tinha tido aquela experiência, agora estava na expectativa de que aquilo fosse acontecer novamente. Mas diante daquilo que eles estavam observando, parecia que nunca mais iam viver aquele momento. Foi por isso que Deus precisou levantar o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para dizer ao povo que eles não se impressionassem com o que eles estavam vendo. O que Deus tinha preparado era maior e melhor. Se por um lado os sacerdotes, os pais das famílias estavam preocupados com a ostentação do prédio, Deus estava falando: não é isso que vai significar grande coisa no meu tempo. No final não é isso que vai ter importância. O que vai ter importância é a manifestação da minha glória no meio de vocês. Aleluia. Então veio a pergunta: quem há entre vós? Repetindo Ageu 2:3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? E lá em Esdras 3:12, diz assim: porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quanto à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Eu acredito que muitos de vocês, assim como eu e muitas lideranças, estão bastante preocupadas, estamos todos preocupados, com os caminhos que a Igreja de Cristo tem tomado. Escândalos acontecendo, escândalos terríveis acontecendo. Nós vemos que a igreja está, na maioria das vezes, ou pelo menos em muitos casos, está se preparando mais para trazer alegria e prazer às pessoas que ali congregam. E não se prega mais sobre pecado, sobre cruz, sobre morte, não se prega mais sobre santificação em muitos lugares. Porque essas doutrinas não chamam mais a atenção do povo, não alegram mais o povo. Então, apesar de estarmos presenciando isso, nós não estamos vendo, paralelamente a isso, alguma reação, algum posicionamento, lideranças se manifestarem, lideranças se levantarem, para falar: vamos nos unir, vamos clamar, vamos buscar a Deus. O que vemos é, pontualmente, algumas manifestações de algumas denominações, ou algumas lideranças, mas isso também acaba não calando, não soando no coração dos demais. Então isso tem me preocupado tremendamente. Eu me lembro quando nós estávamos ali na comissão organizadora da Conferência Mundial Pentecostal, e inúmeras vezes eu falei: irmãos, pastores, estavam ali pastores, líderes das maiores denominações desta nação, das maiores. E eu falei: Deus nos uniu com um propósito, vamos nos reunir para orar, vamos nos unir, vamos aproveitar, não nos reunirmos apenas para organizar a conferência, vamos também marcar horário e tempo para nós orarmos juntos pela igreja, para que Deus venha fazer coisa nova no nosso meio. E infelizmente, nenhuma pessoa sequer aceitou. Então eu percebo que uma indiferença, cada um preocupado com a sua casa, cada um preocupado com a sua igreja, cada um preocupado com a sua denominação. E se nós hoje estamos comemorando 58 anos, nós temos que estar preocupados agora com o que virá, com os anos seguintes. Como vai ser? Chegamos até aqui, mas estamos em vias de sofrermos grandes retaliações. Como será daqui para frente? Nós não vamos viver o melhor de Deus para nós, se nós não nos posicionarmos a respeito dos grandes desafios que a igreja tem atravessado. Se nós não nos posicionarmos
dificilmente nós vamos experimentar a manifestação desta glória que Deus está prometendo. Deus não vem buscar uma igreja covarde. Deus não vem buscar uma igreja omissa. Deus não vem buscar uma igreja indiferente. Deus vem buscar uma igreja aguerrida, valente, combatente, fiel à palavra de Deus. Esta é a igreja que Deus vem buscar. É por isso que naquele dia haverá muita surpresa. Então me chamou a atenção, queridos, que apenas as bases do templo haviam sido lançadas, mas os que tinham conhecimento do primeiro templo perceberam, olha, parece que não vai ser igual não, isso aí não vai dar para fazer do jeito que era antes. E dessa maneira, muitas vezes nós somos levados a olhar todas estas circunstâncias e ficar em dúvida, será que vai haver mesmo esse avivamento? Será que a glória da segunda casa, esta promessa ainda vale para nós? É possível que ao olharmos as bases, os fundamentos que têm surgido da igreja de hoje, nos leve a pensar que talvez nós não venhamos a viver isso. Mas a palavra de Deus é fiel. Aleluia! Se as nossas bases se enfraqueceram, as nossas, eu digo da igreja de Cristo, se as nossas bases se enfraqueceram, os nossos alicerces não estão demonstrando mais a solidez do templo que tem que ser construído na nossa vida, se nós temos notado isso, assim como Deus levantou Ageu e Zacarias, Deus tem levantado profetas nos dias de hoje para dizer que a glória da segunda casa ainda vai ser derramada e será maior que a primeira. Deus tem levantado profetas, aleluia. Aleluia. E assim como Ageu foi levantado e falou para o povo, assim diz o Senhor, Ageu 1:5, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Antes de vir a promessa, houve uma exortação. Antes de vir o cumprimento da promessa, houve um chamado de atenção, através do profeta Ageu. E ele disse ao povo, olha, considerai os caminhos, olha o jeito que vocês estão andando, olha como vocês estão vivendo, olha como vocês estão lidando com as coisas santas, olha qual tem sido a preocupação de vocês, porque olhando lá no livro, nós lendo o capítulo 1 de Ageu, ele vem falando, olha, vocês se preocuparam com as vossas casas, vocês se preocuparam com o vosso conforto, vocês se preocuparam com o vosso prazer, mas a minha casa está abandonada, disse Deus. Então, primeiro, para que a glória da segunda casa seja derramada, primeiro necessário haver conserto, haver posicionamento, haver tomada de decisão, para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 12, tem um versículo que chama muito a minha atenção, através do qual eu senti fortemente o Espírito falar comigo, que diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. A nossa dívida, o nosso compromisso, a nossa preocupação, não deve ser com as coisas deste mundo, é isso que está escrito. Eu não devo nada para a carne, eu não devo nada para as coisas da carne, eu devo para Deus, eu devo para as coisas de Deus, eu devo para o Espírito Santo de Deus, eu não devo nada para esse mundo, eu vivo aqui, eu moro aqui, eu caminho aqui, eu me relaciono aqui, mas aqui eu sou sal da terra e luz do mundo, mas pertenço à glória de Deus, aleluia, eu não pertenço, eu não devo nada, o mundo não tem nada em mim, como disse Jesus Cristo, acerca de Satanás. O inimigo está vindo, mas ele não encontra nada em mim. O inimigo está se levantando contra a igreja. O inimigo está se levantando contra as lideranças.
Mas infelizmente, às vezes, ele tem encontrado algo nos corações. Porque lideranças caem? Porque Deus é fiel em primeiro lugar. Mas porque o pecado se instalou às vezes no coração. E se não um pecado tão grosseiro quanto o outro, mas pelo menos o pecado da indiferença, o pecado da acomodação, o pecado de agradar a carne. Mas a palavra de Deus é clara, nós não devemos nada para a carne. Eu não tenho dívida com ela não pode cobrar nada de mim. Sou eu que decido o que fazer com ela. Sou eu que decido. Aleluia. Romanos 1,6, se for possível colocar, tem um texto maravilhoso. Entre as quais sois também vós. Leia para mim o resto. Por favor, repitam. Nós fomos chamados para sermos, não devemos nada a esse mundo. Nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Aleluia. Nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Não fomos apenas chamados por Ele, mas fomos chamados para sermos dEle. Aleluia. Então as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos prazeres precisam estar centralizados nele. Aleluia. Os nossos prazeres, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas expectativas não podem estar centralizadas na carne. Tanto quanto mais vedes que vai se chegando aquele dia. Mas fomos chamados por Ele, para sermos dEle, para vivermos para Ele, para fazermos tudo o que lhe agrada, aleluia. Irmãos, nenhum de nós consegue ser de dois reinos e servir a dois reinos. A palavra de Deus é clara. Nós precisamos entender isso, não só cognitivamente, não só intelectualmente, não só na mente. Precisamos entender isso de uma forma experimental. Precisamos viver essa realidade. Eu tenho um reino ao qual eu pertenço. E isso deve pautar a minha conduta, minhas escolhas, minhas decisões, como servo e como igreja. Eu pertenço a um reino, não pertenço ao outro. Aleluia. Então nós precisamos viver isso que nós estamos vendo aqui. Precisando viver isso, mas sabendo que a partir do momento que nós nos posicionamos, a batalha vai ser terrível. A batalha vai ser terrível. Muitos de nós já têm experimentado duros ataques diabólicos. Sabe aquelas vezes que quando você faz projeto de buscar a Deus, de ler a palavra, de se preparar, de ministrar com santidade para a igreja, parece que você fica tão quebrado, tão machucado, parece que você não tem forças para mais nada. Parece que você foi moído. Sabe o que é isso? Retaliação. Muitas vezes é retaliação, é o adversário tentando espremer você para que você desista, para que você não faça o que você planejou. Há uma semana atrás, uma ou duas semanas atrás, eu fui para o pronto-socorro por causa disso. Porque hoje em dia, com a coisa do Covid, eu falei, meu Deus, o que será que eu estou sentindo? Chego lá, não tenho Covid, não está tudo bem, coração está ótimo. Vamos fazer teste, vamos fazer aqui radiografia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Está tudo bem. Aí o médico falou, olha, deve ser uma gripe forte. Mas o discernimento veio. Isso aí é batalha espiritual.
Isso é guerra. Tentando minar nossas forças, tentando tirar a nossa paz, tentando fazer com que nós desistamos da batalha. Nós temos que nos posicionar. Não somos devedores à carne, amados. Não dá para agradar os dois lados. Ou somos de Jesus, ou somos deste mundo. Onde está, amados? Onde está o confronto da igreja com as trevas? Aonde está? Como que nós estamos vendo isso? De que maneira a igreja? Onde está a diferença entre a igreja e o mundo? Onde está essa diferença? Como estamos sendo o sal da terra e luz do mundo? Como está isso na igreja? Quero mencionar aqui alguns confrontos que temos que ter se realmente somos de Jesus Cristo. Primeiramente, um confronto espiritual. Se somos de Cristo, nós vamos sempre que ter e viver um confronto espiritual. Como nos conduzir nesse confronto? Primeiro, mostrando que só há salvação através de Jesus Cristo. Só há salvação através de Jesus Cristo. Efésios 6,12 nos traz à memória uma revelação importante, dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é aqui, é lá no lugar celestial, aonde a gente entra com oração, aonde a gente entra com consagração, aonde a gente entra com humildade, com humilhação na presença do Senhor. A arrogância não nos leva para lá, a prepotência não nos leva para lá. O que nos leva para lá é a humilhação, é o reconhecimento de que precisamos e dependemos de Deus. Aleluia, misericórdia. Discernir, precisamos nessa batalha discernir entre o que é espiritual e o que é carnal, entre o que é humano, entre o que é espiritual e o que é carnal e humano. E isso é fundamental para a igreja nos dias de hoje, aleluia. Temos que discernir quais são os espíritos que estão agindo no meio da igreja. Quando você lembra da história de Davi, o rei Saul, um espírito mau o perturbava, uma liderança perturbada por um espírito mau, ainda que ele fosse do povo de Deus, mas uma liderança perturbada por um espírito mau. Por outro lado, quando Davi vinha tocar uma liderança abençoada pelo Espírito de Deus. Nesse confronto, quem vencia? O Espírito de Deus. O inimigo não pode prevalecer no nosso meio. O inimigo não pode continuar fazendo o que tem feito. Nós temos que nos posicionar, igreja. Nós temos que nos posicionar, aleluia. Glória a Deus. Segundo confronto, o confronto moral. Nós temos que mostrar ao mundo que é possível viver uma vida ética de princípios e valores elevados. Eu fico muito preocupado quando vejo, principalmente a juventude, querendo fazer coisas e viver coisas que são comuns ao povo que não conhece a Deus. Eu já fiz uma mensagem, já gravei no tempo da TV uma mensagem, está lá no YouTube, vocês poderão achar, por exemplo, sobre tatuagens, essas coisas. Eu não vou entrar no mérito da tatuagem, não é isso que me importa. Não importa se a pessoa vai fazer tatuagem ou não. Sabe o que me importa? É por que ela quer fazer. Sabe? Por que a pessoa quer fazer o que quer fazer? Até que ponto o Espírito de Deus vai se alegrar nisso que eu vou fazer? E eu estou falando de tudo. Até que ponto o nome do Senhor vai ser glorificado nessa minha decisão?
Isso tem que nos guiar, meu irmão. Eu tenho muita vontade de fazer isso, mas até que ponto Deus será glorificado nisso? Porque a palavra diz que quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Não está fácil, queridos, não está fácil. Precisamos nos posicionar mostrando o que é certo e errado, o que é santo e profano. Aleluia. Está escrito em Ezequiel 44, 23, falando dos filhos de Zadok, que durante a grave crise que assolou o povo de Israel, eles permaneceram fiéis, e Deus fala a respeito deles, dizendo: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e limpo. Vivemos um tempo de relativismo moral e espiritual. Nada mais é valor absoluto. Nada mais é valor absoluto. A Bíblia tem sido distorcida de uma maneira tremenda nesses últimos dias. E nós temos ficado quietos. Daqui a alguns dias, semana que vem, eu vou estar gravando um pequeno vídeo, que vai ser divulgado em muitos lugares. Eu e algumas outras lideranças da nossa nação, da igreja da nossa nação. Talvez não serão os maiores líderes não que vão falar, assim como eu não sou. Mas há pessoas preocupadas. Então vivemos esse tempo de relativismo, onde não há mais certo e errado. Cada um tem o seu próprio conceito disso. Essa mornidão moral foi condenada por Jesus Cristo lá no Apocalipse. Lá no Apocalipse 3,16, quando ele diz: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus está falando de posicionamento. Deus está falando de escolhas. Aleluia. Ninguém pode andar com Jesus estando impregnado dessas coisas. Outro confronto que eu quero mencionar aqui, e o tempo está avançado já, eu vou ser o mais breve possível. O confronto filosófico, que nós podemos, através desse confronto, mostrar um estilo de vida, baseado em conceitos espirituais bíblicos. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não a carreira que eu escolhi, não a jornada que eu optei, não o caminho que eu gostaria de correr, mas aquela que me foi proposta pelo meu Senhor. Esta é a carreira que eu preciso correr, porque há uma nuvem de testemunhas, de santos de Deus que deram a sua vida, correndo a carreira que foi proposta, e às vezes isso os levou à morte, a serem encerrados ao meio, a serem jogados aos leões, a serem mortos nas estacas, a serem apedrejados, mas eles correram a carreira que lhes estava proposta. O que vale mais para mim e para você, o meu bem-estar físico ou a obediência a Deus? Precisamos entender que em muitas situações as nossas convicções não poderão ser mostradas com palavras, mas sim com atos e conduta irrepreensível em todas as áreas da nossa vida. Só que isso vai provocar o confronto com um mundo que tem modos de pensar totalmente diferentes de nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor,
para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Coisa maravilhosa. Aleluia. Eu espero que o Espírito Santo fale contigo do mesmo jeito que falou comigo. Aleluia. A vida cristã não é uma vida de crentes cabisbaixos, abatidos, escondidos, que ficam protegidos dentro dos templos e quando saem, parece que tem medo de dizer que é crente. Não é essa vida que nós temos que professar. A vida que nós temos que professar é uma vida de compromisso, uma vida de testemunho, uma vida de confronto, compromisso com Deus, compromisso com a palavra, uma vida santa, de testemunho diante do mundo. Esse é o estilo de vida que Deus quer para nós. Avançando, o confronto social. Nós poderíamos gastar tempo aqui, porque aqui há muitas opções, mas o tempo não permite. Esse confronto é muito mais do que se manifestar através da prática do bem, impactando a sociedade. É muito mais do que ações sociais. Na verdade, temos sido desafiados a posicionamentos sociais extremamente complexos. Questões políticas e sociais têm exigido de nós um posicionamento. Há muitas oportunidades de expressarmos claramente a posição do reino de Deus, porém, em alguns momentos preferimos nos calar a criar um constrangimento, manter o silêncio para não perder o amigo, mas ao fazer isso estamos deixando de ser a luz do mundo e o sal da terra. Jesus disse: se o sal for insípido, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não podemos deixar de nos manifestar a respeito de ideologias, como ideologia do gênero, por exemplo. Nós temos que nos posicionar. Isso não é bíblico, isso é diabólico. Ah, mas aí você vai ser fascista, extremista. Não importa o nome que me deem, o que importa é o que o Deus fala a meu respeito. É mais importante para mim ser chamado de servo bom e fiel do que de ser um cara, sabe como se diz? Um cara articulado, que sabe se mover em todas as áreas da sociedade sem confronto. Nada contra os que têm essa habilidade, eu não tenho. Não podemos deixar de nos posicionar a respeito dos ataques contra a família. Temos que nos manifestar. Temos que deixar claro a nossa posição. Não podemos deixar de nos manifestar a respeito de ideologias que lutam pela destruição do cristianismo. Nós não somos um povo escondido atrás das portas da igreja. Jesus disse que nós iríamos avançar contra as portas do inferno, e as portas do inferno não resistiriam contra nós. Não é a porta da igreja, é a porta do inferno, é onde Satanás opera, onde ele manda, onde ele domina. Lá que a igreja tem que ir, e Deus dá a promessa: elas não suportarão, elas não resistirão ao avanço da igreja. Mas pastor, e se eu for preso por causa disso? Leia as bem-aventuranças, meu querido. Bem-aventurados se sofrermos perseguição por causa da justiça, grande é o nosso galardão lá no céu. Qual tipo de galardão nós estamos buscando? Olha, existem muitos vídeos circulando aí. Eu tenho alguns aqui que eu recebi no meu celular, e poderia, mas guardando a santidade desse lugar, eu não vou passar não. Mas eu vou mencionar. Há um vídeo de um coral gay lá de São Francisco. Não sei se vocês já viram. Um coral gay, onde eles falam: nós vamos converter os vossos filhos. Eles falam que é uma questão de tempo. Nós vamos converter os vossos filhos ao homossexualismo. Eles estão divulgando isso. Se eu divulgar um coral santo contra isso, é capaz de fechar a igreja e irmos presos. Mas eles estão divulgando isso livremente.
Há um vídeo de um congresso chamado Congresso sobre Família, Religião e Política, onde um dos participantes declara abertamente que o propósito deles é a destruição da família. Eles falam claramente isso. Estão dizendo que nós queremos destruir a família. Sim. Eles entendem. Um outro vídeo, uma pessoa chama a palavra família de desgraça, essa desgraça chamada família. Ele nasceu numa. E eu acho que nesse mesmo congresso sobre família, tem lá um suposto teólogo cristão. Um suposto teólogo cristão. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Cuidado que vai derramar água aí. Isso, com calma. Aleluia. Há um vídeo, eu acho que está no mesmo congresso lá. Ele se diz teólogo cristão, se diz evangélico. E diz abertamente que não existem verdades absolutas. Questionando as palavras da Bíblia Sagrada. Diz, os cristãos dizem, quando a gente vai falar, eles pegam um versículo lá de Levítico, pegam um versículo lá de Romanos, pegam e baseiam ali a sua rejeição, dizendo que aquilo não é do jeito que está escrito. A palavra de Deus está sendo distorcida. Eu recebi um vídeo ontem da pastora Valéria, que está aqui, de uma moça aparentemente cristã evangélica. Tudo mostra que ela, porque ela conhece bem a Bíblia. Ela falando para os nossos jovens que quem se suicidar vai para o céu, sim. Ninguém que se suicidar vai para o inferno, porque Jesus já morreu pelos pecados de todo mundo. E está sendo distribuído isso. Está sendo passado esses vídeos. Talvez você não soubesse, mas outros sabem. E nós temos que nos posicionar a respeito disso. E outros mais, né? Não vou passar tudo aqui. Hoje em dia nós somos criminalizados apenas por manifestar a nossa opinião, contrária a essas práticas. Mas como lemos lá em Romanos 8,12, não somos devedores à carne, para sermos obrigados a viver segundo a carne. Não se trata de partidarismo político, não se trata de nada disso, sabe? Não se trata disso. Se trata de ataques que estão sendo feitos contra a igreja e de nós vivermos uma vida de defesa, uma vida de apologética, de defesa do Evangelho de Cristo. A Bíblia Sagrada não pode ser mais uma... Eu achei interessante, isso aqui, eu roubei esse pensamento. Roubei uma força de expressão, né? Eu li isso e peguei essa ideia. Que hoje existem Bíblias de tudo quanto é jeito, capas das mais diversas cores, né? E aí a pessoa coloca lá, a Bíblia não pode ser só um complemento de vestuário, onde você escolhe a capa da Bíblia para combinar com o seu vestido, com o seu sapato ou com o seu terno. A Bíblia não é um apêndice não é para você passar e desfilar. A Bíblia não é isso. A Bíblia, na verdade, tem que ser, repito, ela tem que ser nossa regra de fé e prática. E por fim, amados, eu quero mencionar agora o versículo 8 de Romanos 14. O versículo 14 de Romanos 8, perdão. Romanos 8, 14. Eu quero encerrar. Está aí já? Leiam para mim, por favor. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Perceba a seriedade dessa declaração da palavra. Aí ficam algumas perguntas, porventura o Espírito Santo está dividido? Que eu posso crer diferente do pastor Abel e dizer nós estamos no mesmo Espírito?
que eu posso ter ideologias com as quais ele não concorda e dizer, não, mas eu também sou guiado pelo Espírito de Deus. Será que é possível isso? Todos os cristãos são filhos de Deus? Será que todos os cristãos são filhos de Deus? Eu não quero que você responda, eu quero que você pense. Vamos nos lembrar o que Jesus disse em João 16:13. João 16:13. Aleluia. Leiam para mim, por favor, bem forte. Mas quando vier aquele Espírito do quê? Espírito de verdade. Jesus estava profetizando. Quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele não está dividido. Ele não cria polêmicas. Ele não gera dúvidas. Não há questionamentos no que ele diz, porque o que ele diz é a verdade. O que ele diz é a verdade. Essa é uma das mais extraordinárias declarações de Jesus sobre o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Qual é o Espírito que tem guiado as nossas vidas, meus queridos? Qual é o Espírito que nós queremos que guie a nossa igreja? Muitas pessoas são guiadas pelo seu coração. Dizem, mas eu senti no coração. Eu sinto no coração. Essa é uma das maiores ciladas diabólicas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Sentir no coração. Um crente que sente no coração, ele devia imediatamente rejeitar. Fica quieto, Satanás. Porque Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E aqui diz perverso, outra tradução diz desesperadamente. Quem pode entender o próprio coração? Quem pode discernir os próprios erros, diz a Bíblia? Nós somos lenientes com os nossos erros, nós somos, como se diz, tranquilos com os nossos erros. Nós sempre achamos que temos motivo para ser e fazer o que fazemos e o que somos. Queridos, eu não tenho razão. Você também não tem razão. Ninguém tem razão em coisa alguma. Somente quem tem razão é o Espírito de Deus e a palavra de Deus. O que eu penso não interessa. O que você pensa não interessa. Mas o que Deus pensa, isso é o que nos interessa. Ou pelo menos é o que deveria nos interessar. A Igreja Unida tem uma característica da qual nos orgulhamos e temos razões para isso. Ser uma igreja conhecida pela sua fidelidade às Escrituras. É uma igreja bíblica, que procura defender a doutrina bíblica. Isso é verdade. Isso é uma marca nossa, pelo menos tem sido ao longo dos anos. Nós não podemos permitir, tá? Olha, eu não sei se a nossa geração é a última. Pode ser que seja. Mas nós não podemos permitir que os ventos que estão soprando venham mudar essa realidade da nossa igreja. Nós não podemos permitir que a Igreja Unida deixe de ser uma igreja essencialmente bíblica. Cabe a mim e a você como líder, como pastor, como pastora, como obreiro, como líder de ministério, como líder de departamento. Nós não podemos deixar
aleluia, que os ventos que estão soprando sobre a igreja venham mudar essa nossa característica. Eu desafio a toda a nossa liderança, eu desafio a todos os membros da nossa igreja, para nos posicionarmos, não de acordo com aquilo que achamos ou pensamos, mas de acordo com o que a palavra de Deus, na sua totalidade, na sua integralidade, de Gênesis ao Apocalipse, aquilo que esta palavra diz. E eu encerro, e peço que coloque na tela Mateus 24, 46, eu já mencionei esse versículo, mas quero que ele seja o encerramento. Leiam alto para mim, por favor. Aleluia. Que igreja o Senhor vai encontrar aqui na Unida? Eu oro por toda a igreja de Cristo, mas eu respondo pela Igreja Unida. Você também só responde pela Igreja Unida. Você não responde por outra denominação, mas você responde pelo teu rebanho, pelo teu ministério, pelo teu ensinamento, pelas tuas palavras. Que igreja o Senhor vai encontrar? Que igreja seremos na vinda do Senhor? Então, que sejamos bem-aventurados, sendo aquele servo que, quando ele vier, achar-nos servindo desta maneira, sendo fiel. Vamos nos posicionar, irmãos. Vamos reagir. Não vamos mais ficar indiferentes. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. 58 anos de caminhada. Quantas vezes nós vimos a Tua glória se manifestando neste lugar. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor ainda tem coisas grandes, coisas tremendas a fazer. Eu sei que o Senhor ainda tem coisa maravilhosa a revelar, antes mesmo que nós cheguemos aí na glória. Mas nós precisamos, Senhor, ser despertados. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter hombridade. Nós precisamos, Senhor, ser equilibrados pela Tua palavra. Ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a sermos a igreja que o Senhor quer. Porque tantos anos quantos o Senhor vier a nos conceder, isso não vai importar. Estaremos dentro da Tua palavra, dentro do Teu propósito, vivendo de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, pelo sacrifício de todos aqueles que nos antecederam, da sua dedicação, da sua consagração, do seu jejum, do seu exemplo. Eu Te louvo, Pai. Oh Deus, muito obrigado por ter preparado líderes fiéis sobre esta igreja. Oh Deus, obrigado pela honra que me foi dada por Ti, Senhor. Eu preciso fazer jus a essa história. Eu Te louvo, Senhor Deus, pelo ministério que nós temos e tivemos ao longo dos anos. Nós que hoje estamos aqui à frente das igrejas, precisamos fazer jus a essa história. Uma igreja fiel, uma igreja dinâmica, uma igreja pentecostal, que crê em Deus, que crê no poder de Deus, que crê no batismo no Espírito Santo, que crê na atualidade dos dons espirituais, que crê que demônios precisam ser expulsados, que doenças precisam ser curadas, aleluia, e que o nome do Senhor precisa ser glorificado. Queremos ser essa igreja, aleluia, e por isso nós clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia,
em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Eu tinha prometido fazer uma mensagem breve e bem suave. Falei, não, a mensagem vai ser simples, vai ser só uma mensagem de gratidão. Mas quando o Espírito Santo nos incomoda, eu não ia ter paz. Que esse seja o propósito da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ministério de Louvor e Adoração da Unimusic, por favor, venham aqui. Nós vamos já, com esse louvor, encerrar a nossa reunião. Se você quiser depois fazer um passeio para conhecer melhor as dependências, fique à vontade, pode subir à vontade. Teremos prazer que você conheça esse lugar, e porque provavelmente nós voltaremos aqui muitas vezes ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou largar o microfone. Em pé, por gentileza. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só em ti confiarei, igreja. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, bendito Deus. Tu és a minha luz, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és
Só em Ti, só em Ti, só em Ti. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Ei! Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem! Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Igreja, e volte, sente! Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a diretoria, por favor. Eita glória. Toda a diretoria, por favor, vem aqui. Todos os líderes de departamento que estão aqui, ou representantes, venham aqui, por favor, suba para cima. Chama minha esposa que está do meu lado. Todos os diretores de departamento, representante da UNAM, tem representante da UNGIL, representante do William Seymour. Glória a Deus. Alguns estão viajando, como a pastora Elaine da UNAM, mas a pastora Vivian, que é sua auxiliar, está aqui representando. Glória a Deus. Estes e mais alguns. Entre esses poderiam estar aqui todos os superintendentes, todos os presidentes de campo, pois eles exercem um papel fundamental na liderança dessa denominação. Nós não teríamos chegado até aqui se não fosse a ajuda desses irmãos e de todos aqueles que não podem estar aqui, mas fazem parte dessa liderança. E eu quero agradecer a Deus pela vida deles. Muito obrigado a vocês por estarem do nosso lado, nos ajudando, nos acompanhando, nos dando conselhos, orientações, força para continuar.
possamos continuar trabalhando juntos até o dia que o Senhor quiser. Amém? Eu peço a vocês que orem por nós agora. Amém? Levante a sua mão em favor da diretoria, da liderança da tua igreja. Ore por nós, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem orar. Aleluia, Jesus. Oh Deus, aqui estamos na tua presença. Ouve a oração dos teus servos. Responde com a tua bênção. Responde, Senhor, com a sua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes, a sermos um ministério fiel a Ti, a sermos uma igreja fiel a Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que nós tivemos, pelas referências que nós tivemos. Obrigado. Agora, Senhor Deus, nós queremos a Tua bênção para continuar esta jornada até o dia que o Senhor vier buscar a Tua igreja. Dá-nos a Tua graça, ajuda-nos, aleluia, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão longe, os superintendentes, os diretores de departamento que não podem estar aqui agora, ó Deus amado, os presidentes de campos, todos, ó Pai, os que exercem função de liderança nesta igreja. Nós necessitamos do revestimento do Teu Espírito. Ouve a oração da Tua igreja. Nós recebemos a Tua bênção e também os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Márcio, nosso segundo vice-presidente, estará fazendo o encerramento. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos, Pai, imensamente gratos a Ti, Senhor, pela manifestação da Tua glória aqui neste lugar, pela unidade da Tua igreja, Senhor, e por esta data festiva de 58 anos, Senhor, de existência desta igreja. Senhor, e pedimos, Pai, que a palavra que foi ministrada, de confrontos, valores e posicionamento, Senhor, possa estar, Senhor, enraizada nos nossos corações. Senhor, que ao chegar, Senhor, na igreja, aonde o Senhor confiou em nossas mãos, podemos, Senhor, nos posicionar, Senhor, segundo a Tua palavra. É o que oramos esta hora, Senhor. Te agradecemos por este dia. Nos leve em paz para os nossos lares, nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Façam com as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor, que as consolações do Santo Espírito de Deus, e seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Está encerrada a reunião. Deus te abençoe. Deus abençoe você que nos acompanhou aí de longe. Daqui a pouco essa reunião estará disponível aí no Facebook. Aleluia. Obrigado, Coral Unimusic.